Bom, hoje é um dia muito importante. A gente não tem, tipo, como afirmar, assim, tudo que está acontecendo na experiência humana quando não sai no Jornal Nacional, quando não é registrável, mas de qualquer forma, mesmo assim, eu digo que é. Que hoje a gente está começando uma nova fase. E a oficina faz parte de colaborar com a construção dessa fase. Essa fase é o Apocalipse. A palavra Apocalipse significa descoberta. Então, Apocalipse é a grande descoberta. Quando se descobre, e para se descobrir a coisa deveria estar coberta. Então, estava coberta, descobriu, descoberta. Então a gente está na fase da descoberta. Tudo vai começar a ser descoberto agora. Eu vou então falar e deixar um registro sobre isso que a gente está iniciando, trazendo esclarecimentos sobre o que está coberto para ir sendo descoberto. Então a gente vai chamar isso aqui de Apocalipse, Eureka-atividade, trabalho de descoberta. Hoje a gente estava conversando aqui e a gente falou em começar do zero, né? É bem isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai começar do zero. Como a gente já tem algumas coisas, as coisas que a gente tem a gente pode assim, tipo, deixar de lado. E vamos começar do zero, que aí elas não vão tanto bloquear essa nossa caminhada, e sempre a gente pode estar revalorizando essas outras coisas, então elas também não estão perdidas. A gente vai pegando lá, conforme já, isso aqui que estava lá no armário vai servir nesse passo aqui. Aí pega. Então, primeiro ponto para a gente refletir sobre essa eureka-atividade que a gente vai estar entrando aqui, sobre essa visão do Apocalipse, é o seguinte: a experiência humana é uma escola. É bem simples isso que estou falando, e ao mesmo tempo bem profundo. Experiência humana é uma escola. Se eu digo que a experiência humana é uma escola, qual é a pergunta subsequente, inevitável? Podem falar. O que ensina nessa escola? Exatamente. Se a experiência é uma escola, a experiência humana é uma escola para quê? Porque a gente vai na escola para aprender, não é? A gente vai na escola para aprender. Vai aprender o quê? Se a experiência humana é uma escola que ensina o quê? Eu aprendo o quê? E aí está a coisa mais desconcertante da experiência humana. Vocês acham que a experiência humana é uma escola para quê? Aprender a ser humano. Exatamente. A experiência humana é uma escola que ensina como ser humano. A experiência humana é uma escola para se aprender a ser humano. Se aí que está uma revolução na ideia
que a gente tem sobre aprendizagem e sobre escola. Completa e absoluta. Por quê? Porque se você quer aprender a ser advogado, você não vai... Onde que o advogado trabalha? No escritório dele. No fórum, por exemplo. Você não vai para o fórum. Você vai para a escola que ensina a ser advogado. Aí você tem que fazer estágio no fórum. Se você quer aprender a ser médico, você não vai para o hospital. Você vai para a escola que ensina medicina. Se você quer aprender a ser padeiro, você não vai para a padaria. Vai para a escola que ensina a ser padeiro. Se você quer aprender a ser dentista, você não vai para o consultório de dentista. Você vai para a escola que ensina a ser dentista. Se você quer aprender a ser... o que mais? Professor, você não vai para a sala de aula, você vai para a escola que te ensina a ser professor. A experiência humana é o contrário. Para você aprender a ser humano, você não vai para uma escola que te ensine a ser humano. Você se transforma na escola. Você aprende com 100% de prática. Zero de teoria. Não tem escola para aprender a ser ser humano e depois você vai para a experiência humana. Não. Se você quer aprender a ser ser humano, você é jogado dentro da experiência humana. Vamos supor que você queira aprender a dançar dançando, aprender a jogar jogando, aprender a fazer fazendo. Você já vai direto para a prática. Imagina que você quer aprender a jogar, isso às vezes a gente faz. Você quer aprender a jogar baralho, você quer aprender a jogar buraco. Em que, em geral, as pessoas fazem? Tem um grupo de pessoas jogando, pega, põe você e fala, ó, vai tentando jogar aí e você vai descobrindo como é que joga. Aí você vai jogando, vai errando, vai jogando, vai errando, vai acertando, entendendo até que uma hora você aprendeu como é que joga o jogo. A experiência humana é assim. Quando a gente quer aprender o que é ser humano, não tem uma escola preparatória para depois entrar na experiência humana. A gente é jogado dentro da experiência humana. Uma vez lá dentro, a gente tem que aprender vivendo. Não tem preparação. Claro que se a gente é jogado dentro de uma coisa que a gente não sabe como funciona, a gente vai ficar levando tapa, burdoada, errando e não sabendo o que está acontecendo. Somos nós. Não sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Fomos jogados dentro de um filme, aparentemente, né? Que já tinha começado, a gente não sabe por que está nesse pé e supõe que vai embora e não sabe para onde que vai dar isso aí. É assim que todo mundo entra na experiência humana. Entra entrando. Então, a escola, a experiência humana é a escola. Não tem outra escola para aprender a ser humano senão vivenciar a experiência humana. Como é que eu faço para ser médico? Você pode ir para a escola, eles vão te ensinar toda a medicina, não sei o quê. Como é que eu faço para ser humano? Tum! Joga lá dentro e fala o quê? Descobre. Descobre. Por quê? Porque é a melhor forma de aprender. Porque você vai aprender por si mesmo.
A experiência humana é. É um jogo, já está pronto. Como funciona, cabe a cada jogador descobrir. E ele entra no jogo para descobrir. Por quê? Porque essa é a graça de se entrar numa experiência. Descobrir como ela funciona. E se tornar um mestre. Um jogador capaz de jogar com maestria aquela experiência. Lidar com maestria com aquela experiência. Essa é a graça de uma experiência. Se você já sabe jogar uma experiência, que graça tem você... Que desafio tem aquela experiência? Nenhum. Você já sabe jogar, você sabe manusear tudo. Isso é fácil, não tem desafio. Então, uma frase muito simples, mas muito importante para a gente começar do zero. A experiência humana é a escola para se aprender o que é ser humano. E isso é uma coisa que quem está na experiência humana não sabe. Por quê? Porque faz parte da aprendizagem descobrir que você não sabe que é uma aprendizagem. E tomar consciência que é. É diferente, muito diferente, entender isso que a gente está vivendo, a experiência humana, como sendo ser humano e experiência humana. Uma coisa é eu pensar que eu sou um ser humano. Outra coisa é eu entender que eu estou vivendo uma experiência humana. Não é a mesma coisa. Entender que eu estou vivendo uma experiência humana já é entender que eu estou numa escola para aprender a ser humano, que eu estou num jogo para aprender a jogar o jogo. Se eu me entendo como ser humano, pode ser justamente, por exemplo, eu sou um fruto do caos e do acaso. Eu poderia ser um bicho, poderia ser uma pedra, por algum motivo caótico, eu sou um ser humano. Não é a mesma coisa. Se eu entendo que eu estou vivendo uma experiência humana, não existe aleatoriedade. Não é caótico o fato de eu estar aqui. Por que não? Porque tem um motivo definido e claro. Eu estou aqui para aprender o que é ser humano. Não tem nenhum caos nisso. Então a experiência humana é uma escola. O que eu aprendo nessa escola? Aprendo a ser humano. Como que eu aprendo? Vivendo a experiência humana. Como se vive a experiência humana? Do jeito que você está vivendo. Isso leva a entender que viver é aprender. Viver é aprender. Então a experiência humana é uma escola. Certo? Uhum. É uma escola para aprender a ser humano. Quem é que vai para essa escola? Quem quer aprender a ser humano. Exatamente. Quem vai para a escola é quem quer aprender a ser humano. Então todo mundo que está na experiência humana veio para cá porque quer aprender a ser humano. Certo? E quem é esse quem? Quem são os alunos da escola humana?
Os filhos do homem e da mulher. Quem tá aqui? E quem que tá aqui? Eu. E você é o quê? Ser humano. É Deus que vem. São os seres. Eu não sei. Quem tá aqui, quem tá vivendo a experiência humana são os seres humanos. Os seres que querem aprender. Então, os seres que querem aprender o que é ser humano vêm para a experiência humana. Entram na experiência humana. Os seres que querem aprender o que é ser animal, eles vão para a experiência animal. Os seres que querem aprender o que é ser vegetal, eles vão para a experiência vegetal. Os seres que querem aprender outra coisa vão para outra experiência. Cada ser vai para dentro da experiência que ele quer aprender a ser. Se a gente quer ser humano, quer aprender a ser humano, então a gente pula dentro da experiência humana. Então, quem são os alunos da experiência humana? Os seres que querem aprender o que é ser humano. Mas é exatamente isso que a gente faz todo dia? Aprende a ser humano? Muito bem. Agora, isso implica em duas coisas, muitas coisas, mas vamos destacar algumas. Se você é um ser que está tendo uma experiência humana, então você é primariamente um ser, mas tendo uma experiência humana. Então, você é um ser humano e não um humano ser. Entende a diferença? Então nós somos seres humanos e não humanos ser. O que isso significa? Que sem você não tem experiência humana para você. Tira você de você. Que ser humano sobra. É preciso que primeiro exista você, para depois exista você humano. Entendeu? Primeiro precisa existir você, e aí você escolhe uma experiência, e aí você escolhe, por exemplo, a experiência humana, e vai ter assim, você humano. Ser humano, você humano. Se não tiver você, não tem como você ter uma experiência, você vai ser você, continuar sendo você, mas não tem nenhuma experiência acontecendo então. Você é só você. Agora, se você é um ser humano, então é você humano. Precisa do você primeiro para depois ter a experiência que você vai querer ter. Beleza? Então primeiro vem o que você é, o ser. Depois você como ser escolhe uma experiência, aí você passa a ser alguma coisa. No nosso caso, ser humano. O que é o ser então? O ser é você. E o que é esse ser que eu sou, se sou eu que estou experimentando a experiência humana? Esse ser que você é o que possibilita a experiência humana. Sem o ser que você é, não existiria a possibilidade da experiência humana. Ok? Então, primeiro é o ser que possibilita. Imagina, você vai desenhar a experiência humana na lousa. O que precisa primeiro? A lousa. A lousa. Então a lousa é branca, porque ela contém a possibilidade de você desenhar qualquer experiência lá. Assim é o ser que é cada um, é uma lousa branca. Aí
eu quero experimentar a experiência humana. Então, em mim mesmo, eu desenho a experiência humana. Nessa lousa branca. O ser é a possibilidade, é a lousa branca. Sem a lousa não tem desenho. Não tem onde desenhar. Não tem um alicerce, fundamento para acontecer nada. Sem o ser você não vai poder experimentar nada. Agora, esse ser que você é, que cada um é, ele é a causa da experiência humana. Então, quando ele diz está antes, na melhor palavra, ele é a causa. É o potencial que dá a realização. É do potencial que vem a realização. Então, o potencial é a causa do que é realizado. O ser é o potencial para várias experiências, inclusive a humana. Infinitas possibilidades. Isso. Então, o ser que cada um é esse potencial, que é a causa que dá os efeitos, que são as experiências que eles vão ter. A experiência pode ser, por falta de uma palavra melhor, mortal, finita. A experiência começa e termina. Que nem uma viagem. Você vai fazer uma viagem. A viagem começa e termina. Mas não é porque a viagem que você fez começa e termina que você deixou de existir. Você pode fazer uma outra viagem, uma outra viagem, uma outra viagem. As experiências, elas são finitas. Então a experiência humana também é finita. É uma viagem, ela começa e termina. É uma experiência. Toda experiência é finita. O ser não faz parte da finitude da experiência. Por quê? Porque ele é o potencial para as experiências. Então o ser que você é, que todos somos, sem o qual não poderia existir nenhuma experiência, ele não é finito como a experiência que ele está experimentando. Não pode ser, porque se ele fosse, como que ele ia criar uma experiência? Se ele mesmo acaba. Então o ser, ele não é finito e nem temporal. Ele é finito, tem a ver com dimensão, né? Ele não tem tamanho. A experiência humana teria um tamanho. E também não tem duração. Uma coisa que não tem duração, que é atemporal, a gente chama de eterna. E uma coisa que não tem dimensão, que é adimensional, porque toda a experiência humana é dimensional, mas ela vem de alguma coisa que possibilita as dimensões, então ela tem que ser adimensional. O que é estranho, porque uma coisa adimensional, ela é zero. Então leva ao entendimento de que as quantidades saem do zero. O zero é o útero de todas as quantidades. O não espaço, o não dimensional, que não tem nem altura, nem largura, nem profundidade, cria, é o útero do que tem altura, largura e profundidade. O que não tem duração é o útero da duração de tudo. Assim é cada um. O útero, o potencial, a fábrica das experiências. Ok? Então, uma das coisas, o principal que eu estou falando aqui é a experiência humana é uma escola. Isso é o principal. Deriva-se disso a primeira pergunta: uma escola para aprender o quê? E a resposta é simples: a experiência humana é uma escola para aprender a ser humano. Deriva-se uma outra pergunta: quem é os alunos da escola?
A resposta é: os alunos da escola são os seres que têm interesse em aprender a ser ser humano. Aí a gente pergunta: que aluno é esse? Que é o ser? O que é ser? Ser é o que cada um é. Ser é você, 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 eu. Cada um é um ser. É o que é o ser. Ser é o que somos. E o que somos? O que somos é o potencial para tudo que a gente experimenta. Ok? É o que, sem o qual a gente não poderia estar tendo nenhuma experiência. Porque a gente mesmo não existiria. Ok? Tem mais uma coisinha antes de eu acabar com esse tópico. A experiência humana é uma escola. Tem que ir bem devagarzinho, porque isso precisa ficar claro, é fundamental para o Apocalipse. Ok? A experiência humana é uma escola. Escola para quê? Para aprender a ser humano. Certo? Tem uma implicação aí que a gente deve observar e destacar com clareza também. Qual é? Não faço a menor ideia, né? De onde Ferrari está tirando essas coisas. Se é uma... Vai ter prova, aprovação, alguém é reprovado, alguém passa de ano, se passar, passa pra quê? Isso, tem todas essas coisas. Mas mais... Exercícios. Oi? Exercícios. Sim. Dever pra cá. Dever pra casa, dever de casa, que é o que mais me mata. Dever de casa. E as provas? As matérias, credo. Preguiça. Eu voltei pra escola. Outra, uma... Tem. Assim... Uma das grandes dificuldades dessa escola é que você, ser, não sabe como que você veio parar aqui. Não tenho a menor ideia. Exato. Mamãe e papai sabem. Ou seja, você supõe, você não supõe nada, você não entende o que você está fazendo aqui. E por você não saber o que você está fazendo aqui, tem um pensamento na nossa cabeça, de todos os seres humanos, que eu não pedi para estar aqui. Eu não pedi para vir para essa escola, não gosto de escola, não quero aprender nada. Alguém me enfiou aqui, ou seja quem foi, Deus, o caos, a natureza, ou sei lá o que, eu não pedi para estar aqui. Por que que a gente pensa isso? Por que que a gente chega a essa conclusão? Porque a gente não gosta, muitas vezes. Porque a gente... Não é por isso. É, porque você fica assim... A gente não Porque gosta... quando você fala pra sua mãe, eu não pedi pra nascer, mano. Isso. É porque você tá revoltado com a sua mãe. Exato. Ótimo. Quando você fala pra sua mãe, eu não pedi para nascer, você está revoltado com ela. Mas por que que você afirma isso? Eu não pedi para nascer. Porque você não tem consciência de ter pedido. Exatamente. Com memória de ter pedido pra nascer. A gente não tem memória de ter pedido para nascer. A gente não tem memória de ter pedido para vir para essa escola. Então o fato da gente não lembrar da nossa real identidade, ou seja, do ser que nós somos,
e da gente ter feito a matrícula, a gente acha que a gente está injustamente tendo lições nessa escola, que é a escola da experiência humana. Se eu realmente sou um ser que tivesse escolhido ir para essa escola, eu teria que me lembrar que eu fiz a matrícula. E eu não me lembro do dia que eu fiz a matrícula. O dia da matrícula não está na minha cabeça, na minha memória, em lugar nenhum. Então, por não ter esse registro, não tem nada que me prove, que me garanta que eu fiz a matrícula. Logo, eu estou aqui injustamente. Ou por acaso. Ou por acaso. Se é uma escola, eu estou por aqui injustamente. Se o que está falando é uma grande besteira, eu estou aqui por acaso e também não é justo. Porque eu estou num lugar onde eu não escolhi estar. Isso legitima a nossa revolta com a escola. Agora, faz parte do propósito da escola não lembrar. Você só aprende o que você não sabe. Porque se você lembrasse que você tinha feito a matrícula, você não estaria aprendendo o que é ser humano. E ser humano é viver uma experiência sem consciência de que entrou na escola para aprender a ser humano. Entendeu? Se você tivesse a lembrança da matrícula, você estava tendo outra experiência que não é de ser humano. Por quê? Porque a experiência de ser humano é assim. Marcelo, agora você estragou tudo, porque agora você está sugerindo que nós fizemos a matrícula, você estragou a experiência. Justamente, porque chegou o dia do apocalipse. Chegou o dia de lembrar. Chegou o tempo do apocalipse, é a hora de lembrar que você fez a matrícula. E você vai lembrar. E vai acabar a desculpa. Já faz um tempo que estão tentando me botar isso na cabeça. Digamos que essa lembrança é uma das trombetas do apocalipse. Você vai ouvir uma trombeta, Você repara. que é o quê? Sua consciência te lembrando que foi você que fez a matrícula. E aí não vai mais servir a desculpa de que eu não vou estudar porque não fiz matrícula. Essa não vai mais funcionar. Você fez a matrícula. Em vez de ficar só se revoltando, você vai estudar, treinar. Exatamente. Você fez a Se matrícula, dedicar. então agora essa desculpa não funciona mais. Procura outra porque você está na escola, você fez a matrícula, ninguém te obrigou a estar aqui. Você está aqui por opção. Você queria entender o que é ser humano e você veio para essa experiência, fez a matrícula, entrou na escola, tá nela. Ok? Então essa é uma das coisas que atrapalha, sim, que atrapalha por um lado, mas é que faz parte da experiência humana. Você não lembra que você fez a matrícula. Então, voltando lá do 000, a experiência humana é uma escola. É uma escola que serve para quê? Serve para aqueles seres que querem aprender o que é ser humano. Eles entram dentro da experiência para aprender aprendendo, jogar jogando, dançar dançando, aprender a dançar dançando, aprender a jogar jogando, aprender a falar que nem criança. Olha que ótimo exemplo. Como é que criança aprende a falar? Não vai para a escola. Fica ali no meio daquele monte de gente falando blá, 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 aquele som estranho e pá, de repente ele fala, a criança fala, papai, mamãe. Ou então fala uma palavra estranha, assim, geralmente tipo... é dada.
carro tem teta. Inventa uma palavra assim. Eles falam frases gigantescas. Exato. Quem ensinou? Ninguém. Aprendeu a dançar dançando, aprendeu a falar falando. Experiência humana é assim, você aprende a ser humano tentando ser humano. Não tem curso para ser humano. O curso para ser humano é tentar ser humano. Mas aí que tá o problema também, né? Você vai começar a imitar o status quo, achar que isso é normal. Isso, essas partes a gente vai entrar lá na aula 200. Nossa, Nós estamos na aula 0. Um exemplo para isso que eu vejo, a Alice aprendendo a falar. Ela fala frases gigantescas, que só a última palavra que eu entendo. Aham. Assim, mamãe, e ela acha que ela tá falando alguma coisa. Aham. E a gente acha que a gente tá sendo humano. Então, voltando do comecinho de novo para a entidade, volta e dá um pouquinho mais, volta e vai um pouquinho mais, volta e vai um pouquinho mais. É que isso aqui que a gente está falando é a gente poderia chamar de estudo sobre o Apocalipse. Apocalipse, entendendo que Apocalipse é descoberta. Ah, tá. Então, a gente está no momento onde o que estava encoberto vai ser descoberto. Então, o que eu estou falando aqui é sobre coisas que vão estar sendo descobertas. A minha fala já está estimulando descoberta e cada um deve descobrir dentro de si mesmo. Ok? Então não é Apocalipse uma catástrofe, não. Apocalipse. Cavaleiros descendo do céu. não é isso. A palavra Apocalipse significa descoberta. Então, o momento que esse novo momento está entrando é o momento da descoberta. Descoberta de si, descoberta do que é isso aqui que a gente tem vivido, que a gente chama de experiência humana. Ok? Então o passo 00 é essa frase aqui. A experiência humana é uma escola. E a primeira pergunta que decorreu disso foi o seguinte: se a experiência humana é uma escola, ela ensina o quê? E a primeira resposta desconcertante é que a experiência humana é uma escola que ensina a ser humano. E aí a gente chegou agora no exemplo da criança, que é ótimo. O que é uma escola que ensina a pessoa a ser a coisa que ela quer aprender? É uma escola totalmente prática, uma escola de imersão absoluta. Aonde a gente deu o exemplo da criança. Onde não tem uma preparação. A gente aprende a dançar dançando, aprende a jogar jogando. A criança aprende a falar falando. A criança não vai para a escola para ter aula de como fala. Ela é jogada num ambiente onde já se pratica coisa, já se fala, e ela, através da própria observação dela, vai tendo entendimentos e descobrindo que ela fala, como é que fala. No fundo, a aprendizagem tem tudo a ver com entendimento do funcionamento do sistema. A experiência humana nada mais é do que um sistema de experiência. E a gente entra dentro do sistema humano de experiência para aprender a usar o sistema humano de experiência. É a maneira mais direta, efetivamente autônoma de se tornar perito no uso daquele sistema. Você aprende por si só, do jeito que você quiser, através da sua própria capacidade. Vivenciando as experiências. Então o ser, que é a causa do humano, o ser que você é, o ser que cada um é. Lembra, eu ser sou a causa. Porque sem mim não tem a experiência que eu experimento. Logo eu sou a causa da minha experiência. Se eu tiro o ser que eu sou, o humano,
Não tem onde acontecer. Por isso que eu sou um ser humano. Aí desinverte uma das coisas que é muito invertido no nosso entendimento. A gente se entende como um humano ser. Não é o humano que cria o ser, é o ser que cria o humano. O ser é a causa do humano. E não o humano a causa do ser. Quer dizer, em primeiro lugar, antes de você ser ser humano, você era ser só. Não é antes. Você sempre é ser. Que nem a lousa branca, lembra? A lousa é sempre lousa branca. Você pode desenhar um cachorrinho nela. Aí você uma lousa branca com um cachorrinho. A lousa branca com... Você desenha um ser humano. A lousa branca com um ser humano. O ser que você é o potencial para todos os tipos de experiência possíveis. Então, não tem antes. Estou tentando tirar a palavra antes, porque antes implica em tempo. E o ser não é do âmbito do tempo. O tempo é do âmbito das experiências. Como se fosse uma caixinha, que é a caixinha do humano. Oi? É como se fosse uma caixinha. Tem uma caixona, que é o ser, e aí dentro da caixona tem uma caixinha, que é o ser humano. É um jeito de você pensar. Eu prefiro. Você pode ter várias caixinhas dentro dessa caixona. Sim. A da luz eu ainda prefiro porque a luz é branca. A caixinha é uma coisa espacial. Mas sim, a ideia é meio que essa. Agora, o ser que você é não é do âmbito do tempo e do espaço. Então ele não tem. Ele é adimensional e atemporal. Então a caixa ela desintegraria, né? E o ser não tem como se desintegrar porque ele não começa, então não termina. Agora, também não tem como por onde pegar, porque sendo adimensional e atemporal, entendeu? Fica sem substância, fica incognoscível. Não tem palavras, né? Pra poder definir. Não é cognoscível. Ou seja, embora você seja, essa que é a complicação. E é toda uma tradição espiritualista oriental para falar disso. Embora você seja, inegavelmente você jamais poderá se conhecer. Mas também jamais poderá se negar. Você é o próprio conhecer. E o conhecer não conhece o conhecer, porque ele é o conhecer. Tipo, ser é ou não ser não é. A visão nunca vai se ver. O paladar nunca vai se degustar. Você não tem como se ver, você vê sua imagem no espelho, mas não... Exatamente. Mas tem isso aí sim. Mas o que eu estou dizendo é assim, o ser que você é, porque se eu falar cadeira é um objeto. Uhum. Tudo que eu falava é um objeto, ela é uma coisa da experiência, ela vai ser dimensional e temporal. Uhum. Tem? Agora, o ser que você é, ele é adimensional e atemporal. Então, como que você vai conhecer uma coisa que é adimensional e atemporal? Não tem como. Por quê? Porque ela é o próprio conhecer. Mas fica aquele buraco, porque o conhecer quer conhecer o conhecer, mas nunca que conhece. Vai ficar sempre, isso é um desconfortável para a gente. Porque a cobra vai ficar correndo atrás do próprio rabo o tempo todo. O conhecer quer conhecer o conhecer. Mas o próprio fato do querer conhecer o conhecer está provando que é o conhecer. Que ele é o conhecer. Mas o que é? Quero ver, né? Não pode ser uma coisa objeto. Porque se é atemporal e adimensional, nunca pode ser um objeto. É um verbo. Você alguma vez já conheceu um verbo na sua vida? Prazer, eu sou o verbo. Apertou a mão do verbo. No princípio era o verbo. Prazer, eu sou o verbo conhecer. Prazer, eu sou o João. Prazer em conhecê-lo, verbo. Entendeu? Isso vai se esclarecendo não com o meu discurso, mas com o autoconhecimento que cada um vai ter de si. Mas claro, o discurso está apontando, então ajuda a busca do autoconhecimento.
Ok? Mas, como ser humano, eu posso descobrir que eu não sou só ser humano. Justamente. Você não é só humano. Você... Eu posso me conhecer como ser humano. É isso. Isso, o fato de você ser humano prova que você é um ser. Porque se não existisse o ser, não existiria o humano. Entendeu? Não é que você precisa correr atrás de nada. Perceba o óbvio. Se eu sou um ser humano, então eu sou um ser humano. Entendeu? Seria mais ou menos como se fosse um samba. Entendeu? O que é um samba? É uma música numa cadência swingada. Então você está ouvindo o samba, você está ouvindo a música. O ser está para a música, assim como o humano está para o samba. Entendeu? Você é uma música humana. Se você está ouvindo a música, se você está tendo a experiência humana, inegavelmente tem o ser. Porque não tem samba sem música. Entendeu? Então o fato de você saber que você é um ser humano prova o ser que você é. Tá claro? Não precisa de esforço nenhum, é só perceber o óbvio. Já está aí, já está posto. Não precisa estudar nem nada. É só uma questão de esclarecimento, discernimento. Você tem uma eureka. Bom. Meu professor Yogi Bhajan, ele falava que se você falhar da sua experiência humana, você vai voltar como uma barata. Cockroach. Essa parte eu vou editar. Não vai dar ibope. Não vai dar ibope. Muito bem. Então é isso. O passinho zero que a gente está dando aqui hoje é esse. Experiência humana é uma escola. Se é uma escola para ensinar alguma coisa. A gente veio aqui para aprender alguma coisa. O quê? A experiência é uma escola para a gente aprender a ser humano. Então, uma escola onde o ser que cada um é, todos nós somos seres, então nós estamos nessa escola, que a gente foi para lá para aprender a ser humano. É uma escola 100% prática. Você aprende a dançar dançando, aprende a cantar cantando, aprende a falar falando, aprende a ser humano sendo. Como é que faz para ser ser humano? Pá! Se vira. Já está na escola. Só que a gente não lembra que fez a matrícula, então usa como desculpa para não estudar. Mas o que eu disse é que essas trombetas vão começar a tocar. Então a gente vai começar a lembrar que a gente fez a matrícula. Essa desculpa não vai funcionar mais. A consciência de cada um vai fazer esse trabalho. Não sou eu que estou falando, não vai adiantar eu falar. Enquanto se você não tiver consciência de que sim, você fez a matrícula, você ainda vai continuar usando a desculpa. De alguma forma você vai começar a tomar consciência que sim, você fez para que essa desculpa não funcione mais para você. Até porque você veio para cá justamente para aprender. E claro, ter o desafio de descobrir isso para não ficar preso nisso. Ok? Muito bem. Agora, o fato da experiência humana ser uma escola implica numa outra coisa muito interessante. A experiência humana é uma experiência onde é uma escola onde vai para aprender a ser humano e isso implica em aprender. Tá, Ferrari, óbvio. Eu não vou, ninguém vai para a escola se não for aprender. Exatamente, é o óbvio que a gente busca aqui, sempre o óbvio. Vamos entender qual a importância desse óbvio. Cachorro vai para a escola? Ela não. O meu foi. Então vamos pular cachorro. Cachorro já é bem esperto, né? Vamos pegar um mais. Cachorro já tá humanizado. Já tá quase um ser humano. Cachorro também. Eu tinha um poodle que quase atendia o telefone. Tudo bem.
Coelho vai para a escola? Ainda não vi. Ainda não vi, não. Então, vamos... A não ser para ser experimentado. Isso. Né? Passarinho vai para a escola? Não vai. Agora vamos aprofundar mais nisso. A experiência humana é uma escola que o ser entra, que nós entramos, nós estamos aqui, que nós entramos para aprender a ser humano. Isso implica que a gente tenha a capacidade de aprender. Mas aprender o quê? A gente veio aqui para aprender o quê? Ser humano. Ser humano. Isso que é fundamental a gente observar. Essa obviedade que é fundamental a gente observar. Se a gente veio aqui para aprender a ser humano, significa o quê? Que ser humano tem um funcionamento específico. Sim, também. Mas tem uma outra coisa mais óbvia. Se eu vou numa escola, por exemplo, eu Não vou... sabe? Exato. Se eu vou numa escola para aprender a escrever, porque eu não sei escrever. Ah, sim. Então, se eu vou, entro, faço matrícula numa escola para aprender a ser humano, é sinal que eu não sei ser humano. Então, voltando no basicão. Se eu vou para a escola para aprender a escrever, é porque eu não sei escrever. Se eu vou para uma escola que ensina a ser humano, é porque eu não sei ser humano. Senão, não precisava ir para a escola. Por que eu vou para uma escola aprender a ser humano se eu já sei ser humano? Não preciso me matricular nessa escola. E onde é que o bicho entra nessa história? Coelho precisa ir para a escola para aprender a ser coelho? Não. Já nascendo. Ele aprende a ser coelho com a mãe e o pai e os irmãos do coelho. Passarinho precisa ir para a escola para aprender a ser passarinho? A mãe ensina ele a voar. Tartaruga precisa ir para a escola para aprender a ser tartaruga? Tartaruga não, tartaruga é diferente. É diferente, é pessoa. Ela sai novinha lá, Tartaruga. pula na água e já sai nadando. Ela é esperta. Isso. Tartaruga já vem no código do DNA dela. Então é isso. O ser humano é uma experiência onde a gente não vem equipado como que se faz para ser viver naquela experiência. Como é que faz para ser humano? Se fosse outra experiência, já vinha equipado. Porque a gente nasce com um vazio, né? Exato. Mental. Então, ser Vai humano, acrescentando aos poucos. exatamente. Se você soubesse, tivesse a memória do que você é ser humano, você já nasceria como uma. Exato. Você não vem com essa memória do que é ser humano. A gente vem sem vazio. A gente vem, entra, é assim que funciona. A gente entra na experiência para aprender, porque não é que nem a tartaruga que já chega sabendo como é que vive aquela experiência. É diferente. A gente entra na experiência para aprender. A gente entra no jogo para descobrir dentro do jogo como é que joga. Como é que é. Entra na experiência humana para descobrir como é que é ser humano. Ok? Na próxima vez, então, a gente pode escolher ser samambaia, porque é mais fácil. Fácil, né? Ah, Aprender. A lógica. Conforme a fofoca. É o vento que faz. Conforme a fofoca aqui na escola, que corre aqui no corredor da escola, quando vem para humano é porque já aprendeu a da samambaia. Ela ficou facinha da samambaia, vamos para uma outra mais difícil. Mais difícil. Essas que a gente já vem sabendo é fácil. Vamos para aquela que a gente entra no escuro. Bom, dito isso, então a experiência humana é uma escola onde a gente aprende a ser humano. A gente aprende a ser humano sendo. Não é que nem a tartaruga que já vem pré-aprendido. Ou seja, não é bolo de caixinha. E pressupõe que é aprendizagem, ok? Aí vem a parte mais dramática da coisa, mais chocante. A gente já descobriu que a experiência é uma escola, que a gente é o aluno,
que está faltando nessa história? Professor. O professor. Quem é o professor que ensina o ser que entrou na experiência humana a ser humano? Ele mesmo. Não tem professor. É o ser. É o ser do ser humano que ensina o ser a ser humano. É o guru interno. Caraca. Por quê? Mas se fosse assim, Peraí, deixa eu só falar isso, que essa frase é linda. tá. Por que é assim? Porque ninguém entende melhor de você senão você mesmo. Cara, mas não tem bedão nessa escola, inspetor, sei lá. Claro que tem. O bedel é você, o inspetor é você, o professor de química é você, de moral e cívica é você. Tudo é você. Entendi. Só que você não lembra disso. Como ser humano, você não. Não lembra. Porque faz parte da experiência humana você entrar nela e acreditar que você está aqui por acaso, que você não sabe como é que você veio parar aqui, então você não é. Faz parte de você aprender a ser ser humano, saber que você começa sem saber que você é o seu próprio professor. Você pode inventar o professor que você quiser. É a vida que ensina, é a natureza, é Deus, são os guias, não sei o que lá, seja o nome que você der. Isso nada mais são do que nomes para o professor que é você mesmo. Por quê? Vou repetir a frase que é bonita. Porque ninguém entende melhor de você do que você mesmo. Ninguém sabe o que é melhor para você do que você mesmo. Ninguém pode ensinar as coisas para você dentro do que você precisa e dentro do jeito que você entende, senão você mesmo. Logo, você é o melhor professor para você. Mas você esquece disso. Espera só um pouquinho, vou ter que aprender. Porque se você não esquecer disso, Oi. você não vai ter as primeiras fases da experiência humana. Na qual é necessário que você não lembre disso. Tá bom. É necessário que você acredite que existe um outro professor nessa escola que não você mesmo. Para quê? Para você reconhecer esse equívoco e transcendê-lo, não cair mais nele. Por quê? Porque na experiência humana só se aprende com tentativa e erro. Porque você aprende a dançar dançando, cantar cantando, sambar sambando, falar falando, ser humano sendo. Então você vai ter que errar muito, cometer muito equívoco. Tentativa e erro. Eu não sou meu professor, não sou. Sou. Sou eu, porra. Caralho. E agora? Não posso mais falar a primeira trombeta. Essa palestra vai chamar As Trombetas do Apocalipse. Vou colocar no YouTube assim. Primeira trombeta. Não fiz matrícula, é o caos, é o diabo, não fui eu. Fui eu. Eu que fiz a matrícula. Não pedi essa aula, não quero aprender isso, essa lição aí está sendo ensinada errada, esse professor é um burro, esse professor sou eu. Eu tô dando aula. Eu estou dando a aula para mim mesmo. E agora? Eu que criei essa bagunça.
Então, para terminar, a terceira trombeta do Apocalipse. Experiência humana é uma escola. Eu sou para os seres que estão interessados em aprender o que é ser humano, vão para a escola. Então nós somos seres dentro da experiência humana, tendo uma experiência humana para aprender a ser humano. Nós somos o aluno, nós somos o professor, certo? Qual é a aula que a gente está tendo? Se conhecer. Sim. Se é de descoberta, né? A gente está aprendendo a ser ser humano, está descobrindo o que é ser humano, a gente pode dizer assim. Mas As matérias. não, deixa eu ver se eu consigo fazer melhor a pergunta. Tipo, é aula de que hoje? De lembrar. É mais, digamos assim, mais É orientação. não, é Quem que é o mais. seu professor, qual que é a sala de aula, o que você está Definir fazendo os aqui? papéis. Qual é a sala de aula, né? Qual é a sala de aula onde cada um está, digamos assim? O que você está vivendo agora. Exatamente. A sala de aula que você está é a experiência que você está se dando. Por exemplo, o casamento, Por a ex- maternidade. Exato. A sua sala de aula é o casamento, a maternidade. A pessoa que eu não gosto. Isso, O Yuri. Eu. isso. Beleza. O Yuri, ele é a matéria. Ele é uma matéria na minha vida. Ele é uma matéria na sua escola. Então, seja lá qual é a experiência que você está vivenciando, essa é a aula que você está se dando. Entendeu? Se a escola, a experiência humana é uma escola, você é o aluno e o professor, o que você está experimentando como aluno é o que você como professor está se dando. Então a experiência que você está tendo, a experiência que você está se dando para que, através dela, você aprenda a ser humano. Porque ser humano não é igual tartaruga que já chega para a experiência sabendo como é que funciona. Tem o processo da aprendizagem. Trombetas do Apocalipse. Então, chegamos, enfim, à última parte dessa explicação aqui. Se você entra nessa experiência humana, é uma escola, que é uma escola que a gente entra para aprender a ser humano, e o processo de aprendizagem é experimentando a experiência, dançar dançando. Qual é o objetivo, então, da experiência humana? Ser humano. Aprender a ser humano. Esse é o objetivo da experiência humana. Aprender a ser humano. Simples assim. Beleza. O objetivo da experiência humana é aprender a ser humano. E como é que eu sei que eu aprendi a ser humano? Quando eu vivo bem, ser humano. Quando que eu sei que eu sou? Então a experiência humana, deixa eu colocar dessa maneira que é interessante. Se a experiência humana, a gente pode pensar na nossa vida. Cada dia a gente aprende a ser humano. Se a gente pensar na criança, a gente não sabia muito, foi aprendendo. Então tudo vai habilitando a gente a ser humano, a viver bem a experiência humana. Então o objetivo da experiência é aprender a ser humano, ou seja, se tornar um mestre em ser humano. Super competente em ser humano. Super competente em ser humano. Mais competente que a gente conseguir em ser humano. Então, melhor a nossa aprendizagem em ser humano, mais competência a gente vai ter para executar o que a gente veio aprender, que é ser humano. Então, maestria em ser humano é o objetivo
da experiência humana. Começa sem nenhuma maestria, completamente nulo de entendimento e competência para ser humano, para, através da experiência humana, ir desenvolvendo a maestria, a competência e chegar no apogeu do que é ser humano, da competência. E aí volta a pergunta, só queria deixar esse parênteses dito dessa maneira. Então, como é que eu sei que eu adquiri essa maestria, essa competência para ser humano? Como que eu sei que eu estou bem na escola, que eu passei? Que eu estou voando naquela matéria, que eu já aprendi tudo. Quando seu professor te dá o diploma. Quando seu professor te dá 10. 10 é 10! Nota 10! Excelente! O que é O 10. o 10? Felicidade. É a felicidade. É o bem viver. Então, o que é eu sendo feliz? É eu Ganhou 10. falando pra mim que eu tô super competente naquilo que eu me propus a aprender. Porque eu sou professor ou aluno, eu me dou 10. Como que eu me dou 10? Aprendi a lição. Dando felicidade. Eu tô no bem viver. O bem viver é a prova que prova pra mim que eu aprendi o que eu vim aprender comigo mesmo. Eu vim aprender comigo mesmo. É a prova de que eu aprendi o que eu me ensinei. O bem viver, a felicidade. Faz sentido, não faz? Só que eu ainda não tenho consciência de que felicidade é isso. Porque eu ainda não, em geral, a gente não se conhece, a gente não sabe o que é ser humano e a gente não sabe qual é a causa da felicidade e nem qual é a causa do sofrimento. Então a gente acha que a gente sofre porque a vida, porque aconteceu aquilo, porque aquilo outro. E a gente acha que a causa da felicidade é externa, gente. Exato. A gente acha que a causa da felicidade é externa. Então a gente experimenta a felicidade e sofrimento, mas não sabe qual é a causa, não sabe por que está acontecendo. Isso é que a gente ainda está no processo de aprendizagem. Mas outra trombeta vai tocar aí e a gente vai entender que a causa da felicidade e do sofrimento não é nada externo, é interno. É quando a gente dá 10 pra gente. É quando a gente dá ponto positivo pra gente, dá 10, passa de 7 para 8, passou de nota. Né? É felicidade, né? Que se não fosse eu, para baixo. Passou de 7 para 8. Felicidade. A emoção, ela explica numa linguagem emocional que a gente aprendeu alguma coisa ali. A positiva, a negativa é o contrário. Ela ponto negativo que o professor dá pra gente, que é a gente mesmo. Não aprendeu ainda, estuda mais. Bom, disso aí vai se desdobrar muitas coisas, o essencial acho que já está dito aqui. Redundantemente, para que fique bem claro. Espero que as trombetas do Apocalipse, né, esse esclarecimento sobre a experiência humana, esteja lhe ajudando a maestrar na sua experiência humana. Qualquer pergunta, é só entrar em contato.
Esse é um estudo que faz parte do trabalho da Unficina. Um deles da Unficina vai ficar aqui embaixo no YouTube. É só clicar. Lá tem livros e muito material de apoio que trazem mais esclarecimentos sobre a experiência humana, de outros tipos e tudo mais. Hoje foi uma coisa zero, para a gente começar do zero, e conforme a gente for caminhando daqui para frente, a gente vai dar mais um passo, outro passo, outro passo, e essa é um trabalho nosso, coletivo. Então, fique à vontade para interagir, porque esse trabalho é a humanidade conversando consigo mesmo. É o ser humano conversando com o ser humano. Então ele implica em ser coletivo, ok? Essa é só um desdobramento dele. Até logo. Tudo de bom.